Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu preparei um material de concordância verbal, né? Temos concordância verbal, temos vários exercícios, vamos ver se dá tempo de realizar todos. Se não der, a gente continua na semana que vem. Tá? Então, eu vou passar algumas coisas básicas sobre a concordância verbal. Ela causa muitas dúvidas, né? Tem muitas, vamos dizer assim, muitas pegadinhas para alguns alunos em torno dessa concordância verbal. Então, é importante que a gente entenda primeiro, conheça algumas das regras e depois tente realizar alguns exercícios. Certo? Então, nós vamos fazer isso. Eu vou começar aqui com alguns conceitos básicos. Eu coloquei no material de vocês, eu coloquei um resumão, tá? E eu vou seguir, talvez de uma maneira um pouco mais ampla, com alguns exemplos um pouquinho diferentes no quadro. Então, a gente vai ampliar um pouquinho essa discussão, tá? Bom, alguns exemplos para a gente começar a tratar do assunto. Olha só. Concordância verbal. O nosso título está ali no material. Olha a seguinte frase. A revelação de novos casos de corrupção indignou todo o país. Bom, o que nós temos aqui? Né? Primeira coisa, nós temos que observar que nós temos um verbo, indignou, né? E temos um sujeito com o qual ele concorda, esse verbo. Né? Então, quando a gente fala de concordância verbal, primeiro, a gente pergunta, com quem o verbo concorda? Então, a primeira coisa é observar, com quem que ele está concordando. Então, do que eu estou falando? O que realmente indignou? Então, eu pego tudo isso daqui. A revelação de novos casos de corrupção indignou. Então, se eu me atentar para alguns aspectos aqui, alguns alunos falam assim, professora, mas novos casos que indignou? Não, né? Quer dizer, esses novos casos indignaram se a frase estivesse montada de uma outra forma. Né? O que realmente indignou? A revelação. Então, dentro desse sujeito, tá? Dentro desse sujeito que tem um núcleo, tá? Singular, né? Com vários termos acessórios, é a revelação que vai concordar com o verbo indignou. Tá? Então, sempre observar o núcleo do nosso sujeito. Nós vamos entrar em detalhes depois. Bom, aí tem uma outra coisinha importante quando a gente trata da concordância verbal. Olhem só, quando nós temos, vou até mudar já para essa parte do quadro, que é uma coisa bastante complexa para os alunos, que é o verbo mais o pronome se. Né? Então, vamos lá. Existem algumas coisas importantes aqui. Então, essa é a concordância básica entre sujeito e verbo. O segundo caso é o verbo mais o pronome se. Certo? Então, olha só. Esse se
Se ele for pronome apassivador, vamos ver aqui um exemplo. O verbo concorda com o sujeito que está explícito. Olha só. Nos debates não se discutirão casos polêmicos. Bom, então o que nós temos aqui? Já tinham estudado a partícula C? Já? Pronome C como pronome apassivador? Acho que alguns sim, né? Outros não. Então, primeira coisa, eu preciso observar o meu verbo, né? Eu preciso observar o meu verbo. Esse verbo discutirão está no plural, certo? Esse ão denota plural. Essa partícula C, como que eu vou saber se ela funciona como pronome apassivador? Né? Porque ela também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Se eu pensar assim, professora, mas olha, nos debates não se discutirão novos casos. Alguém fala assim, professora, mas como que esse verbo está no plural se ele não tem um sujeito aqui? Alguns alunos pensam assim, professora, mas não tem um sujeito com o qual eu concordo, não se discutirão casos polêmicos. Só que a gramática, ela confunde a gente um pouquinho, né? Realmente, se eu for pensar que não há um termo aqui como sujeito antes do verbo com o qual ele deva concordar. Aqui sim, a revelação indignou. A revelação de novos casos de corrupção indignou. Aqui a gente tem um processo inverso. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar. Não se discutirão. Quem discute, discute o quê? Que tipo de verbo é esse, se eu pensar na transitividade verbal? Eu tenho um verbo transitivo direto ou indireto? Então, eu tenho um verbo transitivo direto porque ele não rege preposição. Quem discute, discute o quê? Né? Quer dizer, discute algo. Né? E aí tem uma lógica interessante. Toda vez que eu tenho esse C ligado a um verbo transitivo direto, eu tenho um pronome apassivador. Como que eu provo que ele é um pronome apassivador? Quando eu transformo, tá? Quando eu transformo essa frase aqui em voz passiva analítica. Meu Deus, onde a professora, né? Ou aonde ela quer chegar com tudo isso? O que seria essa voz passiva analítica? Não se discutirão o quê? Casos polêmicos. Então, eu pego aqui casos polêmicos, que é, obviamente, aqui, né, o meu, vamos dizer assim, objeto, né? Não se discutirão o quê? Casos polêmicos. Eu faço isso aqui, ó. Faço a regrinha do X. O que é a regrinha do X? Trago casos polêmicos para cá. Casos polêmicos, o quê? Isso. Casos polêmicos serão, ou não serão, verdade, tem o não. Não serão discutidos, né? Tem um advérbio ali. Casos polêmicos não serão discutidos. Se eu faço isso, se eu faço o quê? Isso o quê, professora? Se eu consigo pegar esse sujeito aqui, que agora é um sujeito paciente, que está ligado a uma locução verbal de sentido passivo, que a gente chama, isso aqui é só uma observação, algumas gramáticas trazem, tá? De sentido passivo. Tá? Então, essa locução verbal, ela tem um sentido passivo. Então, eu provo que aqui eu tenho uma voz passiva analítica, que é aquela voz passiva que a gente
estuda sempre com a regrinha do X, depois eu faço mais algumas para vocês entenderem, quem não está se lembrando. E aí, se eu tenho uma voz passiva analítica da transformação de um verbo transitivo direto acompanhado do C, tá? Já vou colocar uns mais tradicionais também para vocês. Então, esse C é índice de é pronome apassivador. Ele não pode ser índice de indeterminação do sujeito, porque casos polêmicos é o nosso sujeito paciente. É o sujeito que ele tem ali. Então, quer ver uma coisa bem comum para a gente voltar a entender? Tá? Esse C aqui, olha isso aqui, ó. Eu poderia ter, vem descer, uma vez eu passei na frente de um comércio que estava isso aqui, ó. Vem descer chapas de aço. Eu posso dizer vem descer chapas de aço? Vamos entender por que que não. Esse vende, ó, esse vende, é para a gente entender, e o discutirão, o que que eles têm em comum? Eles são verbos transitivos diretos. Quem vende, vende o quê? Vende algo, vende-se chapas de aço, tá? Esse C, qual é a diferença dele para esse? A única coisa é que esse está antes do verbo transitivo direto, porque o não é uma próclise, não, é um fator de próclise, então atrai o pronome. E esse daqui está fazendo o quê? Ele está após o verbo, porque está aqui com o verbo no início da oração. E aí, eu posso dizer que vem descer chapas de aço? Está correto? Eu não posso. Então, uma regra de concordância verbal aqui, como básica principal, é entender o verbo transitivo direto, quando ele está ligado a uma palavra, vende-se o quê? Chapas de aço. E esse chapas está no plural, o que que nós temos que fazer? Eu faço a regrinha do X para mais ou menos eu tentar entender que é uma voz passiva sintética. Eu transformo em voz passiva analítica. Chapas de aço. Aqui chapas é o meu núcleo, né? O que que acontece? O vende-se, ele é um presente, né? Então, ó, são vendidas. O que que acontece com essa locução verbal? Ela está no singular ou no plural? Está no plural. Então, eu tenho aqui um sujeito, dentro da voz passiva é um sujeito paciente, uma locução verbal de sentido passivo, não precisa nem escrever. E aí eu provo que devido a essa locução verbal da conversão da voz passiva sintética para a analítica, eu provo que esse vem desse está errado. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar no plural. Então, toda vez que você se deparar com o C, eu vou colocar o outro caso agora, porque é um caso, esse entra no caso de concordância verbal. Toda vez que você se deparar com um C diante de um verbo transitivo direto, você precisa concordar com o termo que está diante dele. Tá? Vendem-se chapas de aço. Porque chapas de aço são vendidas. Não se discutirão casos polêmicos. Casos polêmicos não serão discutidos. Então, isso é uma determinação da gramática, que a gente tenha essa regra para a concordância verbal. Vou mostrar a diferença para vocês de quando esse C é índice de indeterminação do sujeito. Tá? Olha só. Não se dispunha. Esse tio ficou horrível aqui, né? Não se dispunha. Não se dispunha de informações. De informações atualizadas. Não se dispunha de informações atualizadas. Bom, primeira coisa que eu observo. Qual é a primeira diferença que eu preciso levar em consideração? Aqui tem o não e aqui tem o se e o verbo dispunha. Aqui tem o não, tem o se e o verbo discutirão.
Quando eu tenho o verbo transitivo direto, veja, eu consigo transformar em voz passiva analítica. Por quê? Porque eu não tenho um verbo que rege preposição. Nunca vou poder começar sujeito com preposição. E agora, nesse caso, não se dispunha de quê? De informações atualizadas. Eu posso transformar em voz passiva analítica essa frase aqui? Não. E sabe por quê? Por causa dessa preposição aqui. Eu não posso dizer de informações atualizadas. Não tem nem como, né? Não tem nem como encaixar a voz, a locução verbal de sentido passivo. Não dá. Não dá nem para pensar em organizar. Então, é entender assim. Quem não se dispõe de quê? Né? Então, ó, de que? Ele não se dispunha de quê? De informações atualizadas. Então, o verbo que pede preposição é o quê? Verbo transitivo indireto. Aí é que tá. Quando eu não consigo fazer a transformação da voz passiva analítica para a voz passiva analítica, o que a gramática me diz? Essa informação aqui toda é considerada complemento verbal. Complemento verbal. E o complemento verbal, ele não interfere no verbo. Ele não interfere no verbo. Então, não se dispunha de informações, apesar de informações estar no plural, não vai mexer com o verbo. Não vai mexer com o verbo. Então, o que nós temos aqui? Eu não conheço o sujeito. Eu não conheço o sujeito. Não se dispunha de informações atualizadas. Não se dispunha de informações. Quem não se dispõe? Não sei. Não sei. Agora, a gramática me diz que, obviamente, se eu tenho um verbo transitivo direto, seguido de partícula C, isso daqui é chamado de pronome apassivador, porque esse termo funciona como sujeito. Olha só que loucura, nós vamos depois ter que treinar isso daqui, tá? Então, pronome apassivador. Então, esse C, claro que não é exatamente o momento da gente decorar isso, mas é bem interessante que você já vá se familiarizando com isso. Pronome apassivador quando está diante de um verbo transitivo direto. E aí, obviamente, eu tenho que concordar com o termo que está diante, né? Quando eu tenho verbo transitivo indireto, o que a gramática me diz? Se eu tenho um complemento verbal, né, se eu não posso transformar em voz passiva analítica, né, um verbo transitivo indireto, então o que eu tenho diante dele não é sujeito, e sim complemento. E aí, mesmo que eu tenha aqui um termo no plural, ele não interfere no verbo. O verbo é sempre singular. Então, com índice de indeterminação do sujeito, o que acontece? O verbo, isso, é sempre singular. E esse verbo aqui, por que ele é sempre singular? Tá? Por que ele é sempre singular nesse caso? Primeiro, antes. Por que aqui, então, eu tenho o índice de indeterminação do sujeito? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Tá? Então, é mais ou menos assim também, só para fechar com uma última colocação aqui, ó. Com VTI. O que é VTI? Isso. Verbo transitivo indireto. Quer dizer, o verbo transitivo indireto com preposição.
Ó, com verbo transitivo indireto, tá? Com preposição, o verbo é sempre no singular, tá? E claro, aí nós teremos o índice de indeterminação do sujeito. Outros exemplos virão. Se eu coloco assim, uma vez foi interessante num vestibular, aparecia, acho que procura-se moças para dividir apartamento. Uma coisa assim. E era de somatória. Alternativas somatórias. Ó. Procara-se não dá, né? Era assim, era bem interessante a proposta, mas simples, né? Procura-se moças. Então, a primeira coisa que você, para dividir apartamento, primeira coisa que você percebe é o verbo procurar. Verbo procurar é o quê? Transitivo direto, sem preposição, ou indireto com preposição? Isso mesmo, então é VTD. Eu já mato a charada aqui. Se eu tenho um VTD, esse C é o quê? Isso, partícula ou pronome apassivador. E o que acontece com o moças, se o pronome é apassivador? Moças é o que na frase? É o sujeito paciente, ele é o objeto direto, entendeu? Em sã consciência, né? Que transformado em voz passiva analítica, fica moças são procuradas. E ele funciona como sujeito paciente. E aí, o que acontece se moças é sujeito? O verbo precisa estar de que forma, tá certo ele aqui? Ele precisa estar no plural. Então, vamos. Com verbo transitivo direto, o pronome é apassivador. Com verbo transitivo direto e pronome apassivador, obviamente, sempre o termo que está diante vai ser sujeito. E esse sujeito interfere no verbo, porque moças são procuradas. Diga. Tá. Não, eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque quando o verbo é transitivo indireto, que pede preposição, ele nunca será acompanhado de pronome apassivador. O C que está ligado a ele sempre vai ser índice de indeterminação do sujeito. Tá? Então, nós não podemos ali, se eu colocar assim, ó, confia-se nos brasileiros, vamos imaginar, né? Será, né? Ó, confia-se nos brasileiros. E aqui, vou pegar ali, ou um outro verbo transitivo direto, me ajudem, para colocar com brasileiros também, para eu tentar mostrar a diferença. Procura-se... Nossa, fugiram todos os verbos. Vamos colocar procura-se mesmo. Né? Ó, olha só. Qual é a diferença? A diferença é a transitividade verbal. E ela vai interferir na concordância verbal. Olha que interessante. E claro, na análise da partícula C. Ó, quando eu digo procura-se, eu faço a pergunta para o verbo. Procura-se quem? Os brasileiros. Daí, aqui ficaria melhor com os, né? Procura-se brasileiros, tá? Quando eu tenho aqui, veja bem, quem eu tenho um verbo transitivo direto. Olha essa, confia-se nos brasileiros. Confia-se nos brasileiros. E aí, em sã consciência, eu digo, tá mostrando quem confia? Não, né? Alguém confia. É igual eu dizer isso aqui com verbo intransitivo.
Vive-se bem no Brasil. Eita, Brasil com minúsculo não dá, né? Ninguém merece, hein? Ah, que menosprezo. Olha lá, vive-se bem no Brasil. Quem vive? Está indeterminado. Eu indetermino o sujeito aqui, né? Eu indetermino o sujeito. Eu só tenho adjuntos adverbiais aqui. Bem é o modo e no Brasil é lugar. Né? Mas esse ser, por que ele é índice de indeterminação do sujeito? Porque ele está acompanhado de verbo intransitivo, que também é um caso em que nós temos. Voltando para cá, confia-se nos brasileiros. Nos quer dizer que eu tenho um em mais os. Quem confia, confia em alguém. Confia em quem? Olha o em ali. Se tem preposição, tem verbo transitivo indireto. Se tem verbo transitivo indireto, esse se não pode ser pronome apassivador. Então, isso é regra geral, tá? Esse se aqui, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. E esse nos brasileiros, que tem a preposição, né, que o verbo pede, tá, vai ser simplesmente um complemento verbal. Ah, aqui, voltando para a questão, já eu analiso ali. Lá fazia justamente essa pergunta. Como era de somatória, perguntava se moças, né? Moças é complemento verbal, por isso o verbo procura-se não precisa estar no plural. Era uma das afirmações. Então, quer dizer, eu tenho que cuidar, porque se o verbo é transitivo direto, esse moças, por ele ter a possibilidade de transformar-se em voz passiva analítica ali, né, e ser sujeito paciente, então aqui, diante desse pronome ser, que é um pronome apassivador, dentro da voz passiva sintética, né, a voz passiva sintética, ele vai funcionar como sujeito e ele vai pluralizar o verbo. Isso tudo por quê? Primeira regra, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Então, se eu decorei isso, que eu tenho um verbo transitivo direto, aí eu já mato a charada. Mato o quê? Que o termo da frente é sujeito e ele vai interferir na concordância verbal. E sempre eu vou ter o pronome apassivador diante desse verbo transitivo direto. E aqui, então, mesma coisa. Procura-se brasileiros. Veja, eu tenho um verbo transitivo direto, sinal que esse se é apassivador, pronome apassivador. Eu posso transformar em voz passiva analítica, brasileiros são procurados. Isso me indica que brasileiros é o sujeito e que procura-se é o verbo. Então, esse procura-se, o que falta nele? Isso. Então, falta o M aqui, que é o verbo no plural. Tá? Então, assim, existem algumas coisinhas que a gente precisa sempre decorar, vamos dizer assim. Verbo transitivo direto mais essa partícula C, que vai ser uma partícula apassivadora, pronome apassivador. Se é pronome apassivador, sempre daí eu tenho que cuidar, porque o termo da frente vai ser sujeito. Então, ele vai interferir na concordância verbal. Já se o verbo é transitivo indireto, por quê? Porque ele está seguido de preposição, então eu não tenho chance alguma de transformação em voz passiva analítica. E se eu não tenho essa possibilidade, tipo, nos brasileiros é confiado, assim, não funciona, fica horrível, né? Não tem nem como. Então, aqui eu só tenho um complemento verbal mesmo. Sinal que é índice de indeterminação do sujeito, e se eu não sei quem é o sujeito, eu não tenho com quem concordar o verbo.
eu agora. Aqui, né? Tem gente que fala assim, mas para os bastante confusão. Sou eu que cuido. Sou eu que cuido dele. Sou eu que cuido. Porque esse que, ele significa eu. Então, é como se eu dissesse, eu cuido. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa. Primeira pessoa do singular também. Então, isso daqui concorda com isso daqui. E agora tem uma outra coisa. Porque o que, tudo bem, não tem para onde correr. Ele sempre vai concordar com o termo ao qual ele se refere. Sempre o termo anterior. Diferente do quem, que permite duas possibilidades. Porque o quem tem uma conjugação própria. Ele é uma terceira pessoa. O quem é terceira pessoa. Então, se eu pegar o exemplo ali, ó. Somos nós. O mesmo exemplo. Somos nós. Quem. E agora, eu tenho duas possibilidades. Somos nós quem cuidamos dele, ou somos nós quem... Daí o aluno fala assim, professora, que horrível. Horrível, mas pode. Tá? Somos nós quem cuida. Por que que pode ser as duas com o quem? Porque o quem, ele é um pronome relativo de terceira pessoa. O que é neutro, mas o quem, não, ele tem uma pessoa própria. Então, se ele é de terceira pessoa, e o nós aqui, né, concordando com o verbo que está ali,
é de primeira pessoa, a gramática me diz, somos nós quem cuidamos ou somos nós quem cuida? Né? Somos nós quem cuida. Tem outro exemplo ali, vamos pegar, ó. Podem perguntar se tiverem dúvidas. Vou colocar um outro exemplo desse. Foram os grafiteiros quem... E aí podemos duas coisas, olha lá. Vamos entender. Os grafiteiros são eles, que é terceira pessoa do plural. E o quem é a terceira pessoa do singular. Então, como que eu concordo? O verbo é desenhar. Como pode ficar a frase aqui? Quem desenharam ou foram os grafiteiros quem, isso mesmo, quem desenhou. Feio esse singular, né? Não fica feio? Foram os grafiteiros quem desenhou. Mas olha que interessante, se eu chego aqui, abro a porta, Lustosa, vamos imaginar, nosso coordenador chega aqui, abre a porta, quem perdeu, sei lá, uma blusa no corredor? Quem deixou uma blusa? Veja, quem deixou? Né? Esse quem, ele pede o verbo, que é também na terceira pessoa. Muito comum. Né? Quem vai se inscrever para a prova da ESA? Vamos imaginar que tenham vários aqui, mas ele vai perguntar quem vai. Ele não vai falar quem vão. Quem vão se inscrever? Não. Né? Quem vai, porque o quem pede esse pronome. Então, aqui, terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa também do singular. Aqui, singular. Ou, lá em cima, os grafiteiros, com esse desenharam, terceira pessoa do plural. Tá? Então, veja que a nossa língua portuguesa, ela tem algumas minúcias, né? E aí, isso acaba, às vezes, confundindo. Tá? Então, aqui temos duas possibilidades, só quando for o quem. E olha o cuida daí agora. Eu posso dizer, sou eu quem cuido dele. Aqui eu já não gostei. Eu ainda prefiro, sou eu quem cuida dele. Né? Olha como ficou estranho. Eu cuido dele. Sou eu quem cuido dele. E sou eu quem cuida dele. Ficou melhor o cuida, né? Você vê que interessante? Precisa organizar a frase para ver qual fica melhor. Hã? Você achou mais feio? Engraçado, eu gostei mais desse. Sou eu quem cuido dele. Ai, sei lá, estranho. Mas são possibilidades, né? Eu cuido e aqui quem cuida. Né? Então, eu, primeira pessoa, verbo na primeira pessoa, que são opções, aqui não são exatamente regras que se excluem. Né? Eu posso usar tanto uma como a outra. Né? Tanto uma como a outra. Então, veja, sempre lembrar, com o quem eu posso duas possibilidades, porque o quem é a terceira pessoa do singular. Já com o que, não. O que não tem uma concordância própria, ele só retoma. Né? Ele não tem uma pessoa, vamos dizer assim, não é uma pessoa. Ele sempre puxa a pessoa que está anteriormente a ele. Ele puxa a concordância do termo, ou do substantivo, ou do pronome que está atrás dele. Tá? Ele absorve essa concordância. Já o quem tem uma concordância própria. Tudo bem? Vamos seguindo, então. Olha só. Toda vez que eu tiver uma expressão, essa expressão aqui, ó, um dos que. Deixa eu
Deixa eu mudar aqui um dos que. É como, às vezes pode estar em elipse. Um dos que. Aqui, especificamente, é uma palavra, nesse meio aqui, uma palavra no plural. Olha o exemplo. O Brasil. O Brasil é um dos países que. E aí eu posso colocar aqui que ficou ou ficaram. Nossa, que feio, né? Sei lá, mas enfim, são as duas, né? Ó, o Brasil é um dos países que ficou classificado. E o Brasil é um dos países que ficaram classificados. Não sei, parece estranho, né? Mas... Hã? Ah, tá. Sim. Ah, sim, sim. Pode ser. É. Também daria, né? Que se classificaram, pode ser. Ó, o Brasil é um... Ó, qual que é a jogada? Um dos. Esse um é singular. Então, ele é um que ficou. Ó, é um que ficou. Agora, eu posso também pegar essa expressão plural, diz a gramática, e achar que esse país está retomando aqui, e aí ficaram. Olha lá. Então, esse dos países é uma expressão plural. Então, quando eu tiver um dos países que, um dos, sei lá, qualquer termo no plural que, eu vou poder concordar com o um, que é uma expressão singular, ou com a expressão plural e deixar o meu verbo no plural. Da lista de hoje que eu trouxe ou não? Ah, que legal. Que bacana. Será que as outras... Você seguiu pelas outras ou não? Você viu? Oi. Essa daqui? Ah, tá. Daí tem alguém questionando? Ah, tá bem. Eu já repito. Agora normalizou? Tá. Então, beleza. Beleza. Mas você tentou ver as outras? Porque às vezes as outras é que isolam. Eu acho que é por causa das outras. Depois você me mostra, dá uma olhadinha para ver se as outras... Tá, eu vou voltar um pouquinho então aqui, onde não ficou tão claro, porque o som ficou mudo. Vou pegar uma... Tá, então vamos lembrar isso aqui. Relembrando para vocês que ouviram, né? E para o pessoal de casa que não ouviu. Quando eu tenho o pronome relativo que, tá? Repetindo então, eu tenho um pronome relativo que retoma um pronome ou um nome, sempre, tá? Então, se ele vai retomar o pronome, é como se ele assumisse o formato desse pronome. Somos nós que cuidamos, quer dizer, esse que, ele não tem uma função própria e não tem uma concordância própria. Então, ele assume a concordância do nós. Então, nós que cuidamos, quer dizer, nós cuidamos, tá? Somos nós que cuidamos da biblioteca. Então, por isso, esse que não interfere na concordância verbal. Ele vai puxar a concordância do pronome anteriormente colocado. Quer dizer, nós cuidamos, o que se representa ali.
Foram inúmeros os fatores que influenciaram. Como o que não tem concordância própria, ele não passa, ou ele não interfere na concordância do verbo. Esse que é um pronome relativo que retoma o substantivo anteriormente colocado. Esses fatores são eles, terceira pessoa do plural. Por isso que o verbo que está diante desse pronome relativo, ele assume, ele vem buscar a concordância do termo, né? Do termo com o qual ele concorda. Quer dizer, aquele termo ao qual o pronome relativo está se referindo. Os fatores que influenciaram, quer dizer, os fatores influenciaram, né? Certo? Aqui, sou eu que cuido dele. Quer dizer, eu é o pronome de primeira pessoa. O pronome de primeira pessoa do singular. Sou eu que cuido, então eu cuido. Esse eu, que é o nosso pronome pessoal do caso reto, acaba, como se fosse assim, sendo representado pelo que? Sou eu que cuido, quer dizer, eu cuido. Então, por isso, o pronome vai interferir aqui, vai oferecer a sua concordância, a primeira pessoa do singular. Então, esse verbo, como nós estamos falando de concordância verbal, ele vai sempre se referir ao termo que está sendo usado anteriormente ao pronome relativo. Tá? E aqui, então, como eu falei do quem, para a gente comparar, porque aqui nós falamos dos dois pronomes relativos, o que não tem concordância própria. Ele assume a concordância do termo anteriormente colocado. O quem não. O quem tem concordância própria. E aí, se o quem tem concordância própria, eu tenho duas formas de concordar o verbo. Eu vou concordar com o termo que está antes do pronome relativo, ó, somos nós quem cuidamos, porque nós cuidamos. Eu posso concordar com esse pronome. Pronome pessoal do caso reto. Ou eu posso dizer, somos nós quem cuida, porque o pronome quem tem uma, vamos dizer assim, uma concordância própria, ele é a terceira pessoa do singular. Então, aqui, cuidamos, também pode estar em primeira, puxando aqui, ou aqui em terceira, puxando o quem. Foram os grafiteiros quem desenharam. Os grafiteiros são eles. Os grafiteiros desenharam. Ou ainda, foram os grafiteiros quem desenhou. Quem? Terceira pessoa do singular. Desenhou, terceira pessoa do singular. Tá? Então, podemos ter duas possibilidades aqui. Com o quem ou com o termo que está anteriormente colocado. E agora a gente compara com o eu, né? Se eu coloco sou eu que cuido, com o que só posso uma possibilidade, o cuido, porque ele retoma o pronome. Agora, com o quem que tem uma concordância própria, que está na terceira pessoa, e o eu que está na primeira, então eu tenho duas possibilidades. Sou eu quem cuido dele, ou sou eu quem cuida dele. Tá? Então, aqui eu posso colocar em terceira pessoa ou em primeira pessoa, e as duas estão corretas. Aqui, essa possibilidade é perfeita. Certo? Conseguiu, Nicolas, ali achar? É por causa das outras, né? Depois eu dou uma olhadinha para você na hora do intervalo, né? Porque às vezes é isso mesmo. Essa regra é uma regra bem geral, sabe? Eu nunca vi assim, porque às vezes um gramático e outro acabam entrando em conflito em algumas questões. São raras as questões, mas sim. Agora, essa regra do dos que, nunca vi.
Tá? Então, a gente vai ter sempre a possibilidade da dupla concordância quando eu tiver o um singular diante de uma expressão no plural. Tá? Um dos que ficou ou um dos que ficaram. Certo. Agora, esse nome próprio. O nome próprio. Se não der tempo de ver toda a parte da regra, eu vou fazer alguns exercícios mesmo assim com vocês hoje para não ficar a gente ficar só no quadro hoje, né? Acho que depois do intervalo a gente faz alguns exercícios, né? Senão a gente fica muito na teoria, que tem detalhezinhos que os alunos têm dificuldade e têm que retomar, não tem como, né? Então, olha só, dentro dessa regra do nome próprio no plural, tem isso aqui, ó. Sempre concordância com o artigo. Se não tiver artigo, aí fica no singular. Veja. Os Alpes atraem turistas. Os Alpes atraem turistas. Então, a palavra Alpes, ela é usada com artigo, né? Então, os Alpes atraem. E se eu colocar isso aqui, ó? Então, é uma expressão que pede artigo, né? Então, os Alpes, já liga aqui a ideia dos dois, plural. E se eu coloco isso aqui, ó? Minas Gerais. Minas Gerais atrai ou atraem turistas? Olha lá. A regra diz o seguinte: se eu tenho artigo, o verbo está no plural. Sem artigo, singular. Minas Gerais atrai, isso aí, turistas. Tá? Atrai vem do verbo atrair, terminado em ir. Cadê o que eu quero aqui? Aqui. O que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? Minas Gerais está sem artigo. Sem artigo. Tá? Se eu colocar aqui, deixa eu ver se tem um exemplo interessante aqui. Ah, tá. O Amazonas, olha que legal. O Amazonas. Amazonas é uma palavra no plural, concordam? Só que no caso da minha frase, o Amazonas, se eu falar que ele fica mais belo e misterioso na época das cheias, eu vou dizer o Amazonas fica ou o Amazonas ficam mais belo? Não tem lógica, né? Por quê? Porque se o aqui é um artigo que, claro, o Amazonas é o quê, gente? E aqui, quando eu digo, é um estado? Na época das cheias? Será? Não, o Rio Amazonas? Eu acho que é o Rio nesse caso, né? Na época das cheias fica mais belo. Então, ó, artigo, artigo singular. Então, quer dizer, por mais que a palavra termine em S, e aqui é a confusão, né? O Amazonas, o que eu coloco? Ele fica mais belo na época das cheias. Eu sempre vou concordar com o artigo que está ali. É igual aquela polêmica dos Estados Unidos, né? Nem tem aqui, mas vamos imaginar, as pessoas sempre perguntam, os Estados Unidos são o quê?
Um país rico, vamos imaginar. Tá certo? Sim, né? Porque a lógica é, os Estados Unidos são esse verbo aqui no plural, né? E se eu colocar assim, porque eu já vi, e algumas pessoas já escreveram, e tem textos escritos, Estados Unidos da América. A regra diz, se eu não usar com o artigo, é singular. Tá? O verbo aqui, singular. Aqui, plural, mas devido ao artigo. Aqui, ó, sem artigo. Então, por isso que esse é singular. Me alertem se eu passar do horário, tá? Porque eu tô meio... beleza. Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Campinas. Campinas é mais ou menos esse caso aqui, ó. Só para fechar. Aqui. Campinas destaca-se. Veja, apesar de a palavra ter, olha, uma terminação, como se fosse aqui, né? Claro, é um plural. Eu não digo as Campinas destacam-se. Não, Campinas. É como se eu dissesse a cidade de Campinas. Campinas destaca-se por isso. Sei lá, por alguma coisa. Né? Certo. Depois tem algumas coisinhas sobre o sujeito. Vamos ver. Sujeito composto antes do verbo. Isso aqui eu acho que todo mundo sabe, né? A gente vai fazer alguns exercícios após o intervalo para ficar mais concreto e aí eu posso retomar. E isso daqui na semana que vem eu passo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu passar aqui. Agora ainda no finalzinho do nosso primeiro tempo, né? Olha só, quando a gente fala de sujeito dentro da concordância, o que é um sujeito? O que é um sujeito composto? Isso. Então, eu tenho aqui, ó, uma montanha e um lago compõem a paisagem. Então, claro, é óbvio que quando eu tenho um sujeito, ó, uma montanha e um lago, eu tenho o primeiro núcleo, segundo núcleo, então o meu verbo, claro, ele tem que ficar no plural. Isso é uma regra geral, tá? Uma regra geral. Agora, nós temos um detalhe que dentro da gramática, o último exemplo antes do nosso intervalo é quando tem uma particularidade nessa regra, que é quando esses núcleos são sinônimos. Olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, a paz e a tranquilidade. A gramática me diz que neste caso eu tenho um E, eu tenho o primeiro núcleo, eu tenho o segundo núcleo, só que eles são sinônimos, paz e tranquilidade. Considerados sinônimos. Vejam que sinônimo, uma coisa importante também, sinônimo nem sempre diz equivalência semântica exata. Se vocês procurarem numa gramática ou mesmo no dicionário, bela e bonita são sinônimos. Linda, bonita e bela são sinônimos. Mas você dizer que uma mulher é bonita e uma mulher é linda, a carga semântica de um e de outro é muito diferente, né?
Então, quando eu tenho linda e bonita, eu tenho cargas semânticas diferentes. Paz e tranquilidade são sinônimas, mas não necessariamente idênticas. Tá? E a gramática, então, aqui me traz como sinônimas. Se elas são sinônimas, olha isso aqui. Eu posso usar paz e tranquilidade, a paz e a tranquilidade dominava a imensa catedral ou dominavam. Gente, isso aqui toda e qualquer gramática diz. E já foi, inclusive, acho que foi uma questão da SpaceX. Se eu não me engano, o ano passado que eu resolvi com vocês, tinha alguma coisa nesse sentido. Nós vamos fazer resolução de prova daqui uns dias, e aí eu vou até buscar. Então, veja, paz e tranquilidade são considerados sinônimos. Tá? Sinônimos. Pus uma perninha a mais aqui. Tá? Então, se são termos sinônimos, olha que estranho isso aqui, para pegar realmente, né? E outra coisa também que pode ser considerado tanto singular ou plural é uma gradação. Olha lá, um olhar, um sorriso, um gesto amigo. Também as gradações, tá? Deu horário, né? Então, a gente segue depois. Vamos para o nosso intervalinho. Descansar, tomar um café.